A ideia nossa hoje é trazer um pouco de história. Mas história no sentido assim que se completa na palavra, ou alicerçada na palavra. Eu quero que você abra João 15, que é o texto que nós temos por base para falar nessa noite. Nós não vamos falar de teologia pura, nós vamos falar de uma teologia histórica, mas principalmente da formação da nossa igreja. João 15, versos de 1 a 5. Eu creio que todos já encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vamos orar, curve sua cabeça. Eterno e bondoso Deus, nós te louvamos neste momento oportuno de falar com o Senhor, quando o Senhor nos convoca diante da tua presença, e neste momento, Pai, nós te rogamos as bênçãos sobre nossas vidas, nos ajudando, Deus, para que se produza o teu querer em nós. Portanto, Deus, o teu povo aqui reunido também seja agraciado com as bênçãos da tua palavra. Ajuda-nos, Deus, permita-nos, nós te rogamos, te pedindo perdão pelos pecados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, você deve estar aí com uma apostila que eu trouxe. Ela contempla algumas coisas que eu vou dizer. Nós não vamos ler tudo o que está aí, mas nós vamos falar a partir do primeiro slide. Esse é o segundo, né? Não, tá. Muito bem. Podia apagar essa luz aqui? Esse primeiro slide está te mostrando aí alguns ramos da videira. O que é a videira, né? É uma parreira de uva. E nós temos no texto algo precioso para começar a falar um pouquinho da história da nossa igreja presbiteriana. Então, nós entendemos que com estes ramos, eu dou início à seguinte fala: podados, os ramos já estão brotando. Ali você pode ver algumas folhas pequenas que pouco aparecem, mas aí já mostra o sentido da videira. A videira é uma planta preciosa. Quando plantada, você tem que podar, senão ela não dá o fruto. Se você não podar, o fruto sai azedo. E se você podar direitinho, ela dá muito fruto. E se você souber colocar os ramos no caminho dele, porque você tem que formar uma parreira, ele vai dar muito fruto. E se cuidar, ele dá mais fruto ainda. É exatamente o que o texto nos fala. Fala de algo precioso. O próximo slide mostra uma parreira já cheia de folhas. A formação da parreira, eu estou dizendo em princípio isso, para nós introduzirmos a nossa fala histórica. Mas esse princípio da parreira, quando ela está cheia de folhas e os frutos, ela está devidamente protegida. Porque a parreira ela se forma com muitas folhas e embaixo os frutos protegidos pelas folhas. Porque quando nós podamos a parreira, vem a época das chuvas, e muitas chuvas intensas, que chegam a cair granizo. E é nessa época que a parreira precisa de muita atenção, porque o granizo destrói os frutos. E interessante que a parreira, a sua ramificação, ela vai longe. Há relatos de uma parreira no centro de Beirute, no Líbano,
que ela foi plantada na calçada de um prédio, e lá no terceiro andar, o sujeito levou o ramo, foi conduzindo até o terceiro andar. E lá ele formou a parreira dele, no terceiro andar do prédio. E nós sabemos que algumas parreiras remontam o tempo de Cristo, pela preciosidade da planta. Ela é duradoura e ela se aplica à vida da igreja, porque a igreja, ela também, de igual forma, precisa se estabelecer e precisa crescer e precisa se multiplicar. E com isso nós iniciamos a nossa fala. Passa mais um slide. A Igreja Evangélica Brasileira. Você tem aí em suas mãos, mas nós vamos tratar no passo a passo. Inicialmente nós temos aí na Baía da Guanabara, em 1557, a chegada dos primeiros evangélicos, e ali fizeram o seu primeiro culto. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que é um verdadeiro privilégio, o grande privilégio da igreja reformada ter esse início na sua vida. Teve o privilégio de serem os primeiros a começar a cultuar dentro do Brasil. É lógico que quando nós falamos isso, parece que é uma facilidade. Toda a vida dos presbiterianos parece ter uma tranquilidade imensa. Mas o reverendo Alderi de Matos, ele é historiador da nossa igreja, está lá no Andrew Jumper, no Mackenzie, ele faz muita pesquisa a respeito disso, e eu mandei um aviso para ele: estou usando o seu material. E ele gentilmente disse que ficou feliz porque eu estava usando o seu material, que o propósito era exatamente esse. Então a gente faz uma compilação, a gente busca as informações históricas para falar um pouquinho disso. Nós sabemos que o presbiterianismo não foi fácil no Brasil. A chegada dos huguenotes, aqueles calvinistas franceses aqui, foi muito bem recebida em princípio, depois passaram apuros. Não foi fácil se estabelecer no Brasil, chegar simplesmente, vamos pregar o evangelho. Eu compararia essa chegada dos huguenotes a mais ou menos o que se passa na Arábia Saudita ou nos países radicais islâmicos, quando as pessoas chegam para pregar o evangelho e em princípio, o árabe ele é bem receptivo. Depois, quando ele reconhece que ali está alguém querendo mudar a forma de pensamento espiritual ou cristã, no caso, querendo colocar a cristandade ali, realmente já começam os problemas. E os huguenotes não foram diferentes com eles, porque eles passaram apuros, começaram a ser pressionados a negar a sua fé, e em alguns dias de cadeia, que eles foram confinados, eles foram escrevendo a sua confissão, que gerou a confissão de fé da Guanabara. Aquela confissão de fé é belíssima. Isso conta um pouquinho de uma história que começa, eu diria, com um ramo sendo plantado no chão. Quando você pega um ramo da videira e coloca no chão, você fica na expectativa de que aquilo ali vai gerar algumas folhas e vai brotar. A igreja, ela toma a sua forma, historicamente, quando ela chega em um local e começa já a enfrentar dificuldades. O texto de João 15 já começa a dizer a respeito exatamente de um compromisso que nós temos com a planta central. Jesus é a videira verdadeira. Os ramos somos nós. Então, nós somos encaminhados a produzir frutos. Nós somos colocados nessa luta do dia a dia. Nós sabemos que toda a história tem muitas coisas bonitas, mas se nós pensarmos na igreja, como igreja a ser plantada, a ser desenvolvida em alguns lugares pelo mundo, que a Bíblia diz a toda criatura, então em todos os lugares da terra, nós começamos a ver que realmente nós enfrentaríamos já dificuldades no começo de nossa vida. Mas, como Deus era presente na vida da igreja, não foi fácil, mas também acabou criando alguns vínculos. Digamos que ali já começou a surgir os primeiros ramos da videira brotando em terra brasileira. Todo aquele trabalho feito pelos huguenotes e os demais que viriam, que nós temos em toda a história, muitos deles
Nós temos aí, então, mais um slide. A cidade do Rio, onde realmente eles chegaram para fazer isso. Passa mais um. Então, eu falo a respeito dos relatos exatamente para dizer aquilo que eu confirmei. A gente pega as boas informações do nosso reverendo Alderi, a chegada dos calvinistas e desde o início presentes. Pode passar mais um. Tá. Está ali os huguenotes, apoiado pelo rei Henrique II. Esse rei Henrique, ele estava fazendo um trabalho estranho, porque aparentemente em princípio, ele começou a apoiar todos os trabalhos, inclusive o espiritual. E foi ele mesmo quem mandou essa delegação para o Brasil. E de repente ele começou a perseguir ao mesmo tempo. Então percebam que a videira, ela só dá o fruto quando ela é podada. O cristão que vai pregar o evangelho, seja onde ele for, ele também vai passar por provações, por situações difíceis. Então não há como produzir frutos se não for desta maneira. Jesus mostra um caminho, e nós estamos vendo que realmente esse começo foi dramático. E nós podemos comparar esse drama do início com o drama de hoje, se a gente comparar. O sofrimento que a igreja tem em estabelecer um trabalho, de começar, nós que estamos ali naquela congregação, é difícil estabelecer um trabalho, e principalmente um presbiteriano, porque a dificuldade aumenta quando nós falamos exatamente do que a palavra diz, e as pessoas querem fantasias, as pessoas querem diversificação, elas querem festa, enquanto que a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que era melhor que nós fôssemos a um velório do que a uma festa. Então, essas dificuldades enfrentadas, em princípio, nos mostra que realmente, apesar dos privilégios que a igreja tinha, que os reformados tiveram, de estar encabeçando um trabalho, de estabelecer já um ponto inicial, ainda assim foi dramático. Nós vemos ainda hoje alguns passando apuros em outros locais da terra, onde eles não conseguem pregar abertamente a palavra de Deus. Em contrapartida, no Brasil, nós temos hoje uma certa tranquilidade para pregar o evangelho. Então, mais um, por favor. A acusação que eles levaram, os huguenotes levaram a acusação, né, e acabou com morte, e acabou também com expulsão. Em 9 de fevereiro de 58, Villegnon ordenou a execução desses daí, e eles foram executados. Um escapou porque deu uma tutibiada, e era o único alfaiate que tinha. Então eles usavam, na história, eles iam matar pessoas, então eles selecionavam, esse é dentista, esse é alfaiate, então eles usavam. E porque ele deu uma vacilada, acabou ficando vivo. Pena dele, porque era melhor que nós morrêssemos pela causa. Era melhor que nós estivéssemos empenhados no evangelho e na pregação, no estabelecimento do trabalho. Estabelecer um trabalho é duro, não é fácil. Quando a igreja está formada, ela já passou por isso. No começo alguém fez para que ela estivesse ali. Atuou, agiu. E então nós vemos aí essas incertezas de alguns e a certeza de outros que lutaram e se empenharam em fazer exatamente como era o querer de Deus para a vida da igreja. Dificuldades, muitas. Questões teológicas nós enfrentamos quando nós falamos a verdade teológica e o contraponto vem porque a interpretação não acontece. Naquele começo era difícil você chegar com uma informação calvinista, reformada, e você encontra aqueles que estão cortando o caminho. Lembrar o passado é importante no sentido de formar a igreja, ou voltar a igreja aos padrões da igreja dos apóstolos, aquela igreja primitiva. Alguns perderam a sua identidade. Ainda ontem ouvimos o reverendo Humberto Ariza, que é missionário na Itália,
e ele falava exatamente dessa questão, de resgatar alguns padrões perdidos da igreja. Quando nós vimos que aqueles homens lutaram lá no passado e que enfrentaram situações difíceis, nós teríamos que imaginar que aquilo não foi em vão, que a igreja de hoje, ela não se aproveita de algo deixado para simplesmente vivenciá-la, mas aplicá-la na vida. Não é simplesmente conhecê-la, mas vivenciar é estar junto, é participar. A igreja continua aplicando aqueles padrões da igreja primitiva. Essa seria a ideia, falando de um grupo de pessoas que vieram ao Brasil para estabelecer um trabalho e desse trabalho aproveitar no melhor possível as oportunidades para poder falar. Nós temos aí na sequência a chegada depois de Simonton. Nós sabemos que muitos vieram ao Brasil, mas nós falamos de uma forma corrida, para que não exceda tempo, mas quando Simonton chega aqui, ele tem uma grande dificuldade, ele precisa aprender o português. Qualquer um de nós que fosse falar a estrangeiros, precisaríamos primeiramente falar a língua materna. Nenhum de nós pregaria para árabes se não falasse o árabe da nação. E há muitos árabes, formas de falar. Por exemplo, o árabe islâmico, ele tem a sua característica. O islâmico identifica, e tanto o maronita e as outras denominações, eles identificam pela pronúncia das palavras. E se eu quero pregar para estes, eu preciso ter a pronúncia correta, senão eles não vão me dar nem ouvido. E então, Simonton chega ao Brasil e tem que falar o português. Então ele começa a fazer, interessantemente, a troca. Eu ensino inglês para os seus filhos e eles ensinam português para mim. Começou a fazer essa troca, vivenciando algo importante na vida dele, quando ele começou a pregar para as pessoas, e nesse tempo em que ele não tinha aprendido ainda, ele pregava em língua inglesa nos navios, e chegou a pregar para 200 pessoas em uma oportunidade. Nós vemos esse início como pequenos momentos que foram se somando e dando a oportunidade da igreja se estabelecer. É como se o povo fosse ficando acostumado a ouvir, a participar de momentos gostosos daquela explanação da palavra. É sempre gostoso ouvir alguém diferente falar da palavra de Deus. E é gostoso quando nós vemos que Simonton viveu uma vida exemplar. Ele tinha ali o seu diário, e cada dia ele relatava os fatos. E é interessante, depois de muitos anos, você pegar aquele diário dele e observar que ele se preocupava conosco, de deixar para a posteridade algo importante, algo que ia nos ensinar, algo que ia nos alertar também. Aprendemos com os erros e com os acertos. E tudo isso estava acontecendo ali. Então, essa formação do trabalho a partir do Rio de Janeiro vai dar um grande começo para a igreja presbiteriana no Brasil. Ela se estabeleceu, ela continuou trabalhando, teve atitudes variadas dentro do Brasil, teve a sua divisão, dela saíram outras igrejas com outros nomes. Apesar de ser presbiteriana, nós temos outras igrejas, e com isso nós expandimos. A igreja cresce. Passa mais um. Quando os huguenotes escreveram aquela confissão, nós lembramos da nossa profissão de fé. Porque eles estavam ali professando as verdades que eles criam. E nós, de igual forma, estamos também hoje professando na nossa igreja exatamente aquilo que nós cremos. Nós não trocamos o bom conhecimento da palavra por outras informações. A palavra de Deus nos instrui a darmos atenção a isso que nós conhecemos. Os nossos pais deixaram as informações. Na igreja, quando nós temos as famílias, as crianças usufruem dos ensinos da casa.
A casa está instruindo aqueles ensinos para que se estabeleça um ensino dentro da casa, para que na igreja ela encontre a mesma guarida. Que a igreja faça acontecer exatamente como aconteceu no passado, para continuar essa certeza de um trabalho bíblico, de um trabalho de confissão, de profissão, de certeza do que estão fazendo. Nós não vamos ter crentes bem formados se eles não estiverem pautados na palavra de Deus. Eles consideraram tragédia da Guanabara. Foi uma tragédia que gerou um documento importante. Nós temos aí na história muitas coisas importantes, porque isso tudo faz surgir uma igreja no meio das provas. Muda mais um. A respeito desse começo histórico da igreja, o estabelecimento da igreja, o crescimento da igreja, e agora, um momento em que nós pensamos na multiplicação desta igreja. E nós sempre lembramos da ramificação da parreira, dos galhos da parreira, dos ramos da videira, para falarmos um pouquinho dessa situação. Em princípio, então, a confissão de fé da Guanabara, nós vamos falar um pouquinho sobre as 12 horas da prisão de Sergipe, cidade lá, da ilha lá atual, chamada Ilha de Vilhagnon, escreveram a confissão de fé da Guanabara. Perseguição por todas as partes. A igreja ainda continua perseguida, mas naquele começo tinha uma perseguição para se estabelecer. Hoje a igreja, ela tem a perseguição, sim, ela continua perseguida, mas para continuar dentro dos ensinamentos. Todo o texto de João vai falar até o verso 17 a respeito dessa preciosidade, dessa videira que é a igreja, uma videira verdadeira, que ela dá os seus frutos no seu devido tempo. Se ela é cuidada, ela vai vencer, a igreja vai se estabelecer. E a história não pode ser esquecida, porque ela traz coisas importantes para a nossa vida, coisas que nós não poderíamos deixar de falar nessa noite. A nossa confissão de fé, hoje nós fazemos essa pública profissão de fé, nós falamos exatamente do que eles falavam lá no começo, que eles foram perseguidos. Se nós formos a um país árabe hoje, nós não podemos falar abertamente de Jesus Cristo. Se nós abrirmos em público a fala, ali somos mortos. Como vocês viram nos últimos acontecimentos, muitos cristãos foram decapitados. Aquilo é uma realidade. Aquilo acontece. A igreja é perseguida sempre. Então, nós somos os herdeiros de uma igreja que sofreu. Jesus Cristo sofreu para estabelecer essa igreja. Os homens estão sofrendo e nós vamos continuar sofrendo, porque não é próprio da igreja passar em brancas nuvens. A igreja, ela trabalha, a igreja, ela não para. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que nós somos o tempo todo fustigados, perseguidos. A não ser que nós não estamos trabalhando a respeito da plantação de igrejas. A igreja, quando está estabelecida, cresceu, ela precisa continuar crescendo. Digamos que hoje nós estivéssemos aqui com os bancos todos lotados. Como é que ela cresceria além desse salão, desse templo? Seria crescer o templo, é mais provável que a igreja se multiplicasse, se dividisse. Alguns dizem que na divisão da igreja é algo mal, porque divide a igreja, parece que é algo ruim, mas Deus usa os momentos para estabelecer dois trabalhos novos. É ali onde começa um crescimento de verdade da igreja, porque ela começa a tomar outra forma, ela começa a buscar coisas importantes para a vida dela. E quando nós olhamos para essa confessionalidade, nós vemos lá o Mackenzie como uma escola confessional. Nós vemos a nossa igreja como uma igreja que professa essa verdade. Se alguém chegasse hoje aqui e perguntasse, como é a sua igreja? A minha igreja é uma igreja que confessa aquilo que acredita.
Nós acreditamos na palavra de Deus. E Deus não colocaria um exemplo da videira se não fosse exatamente um exemplo vivo para a igreja. Você vai ver lá em Isaías 5 também, quando Deus fala do povo, que ele esperava tudo do seu povo. E ao invés de dar as uvas boas, deu as uvas bravas. O que Deus está esperando da sua igreja? Que ela reconheça todo o trabalho que acontece dentro dela. Historicamente, nós temos pessoas que vieram com o propósito de plantar, de criar algo que fosse visto, algo que fosse seguido. Todos nós queremos que os nossos filhos sigam o caminho, segundo a instrução na palavra de Deus. Nós precisamos que isso aconteça de forma real. E aí nós vemos algumas verdades. Pode mandar mais um. Porque é a verdade de Jesus, porque Jesus não abandonou o seu propósito de morrer na cruz por nós. E a igreja, quando luta, e nós temos visto só luta na igreja, ela também está estabelecendo uma ordem de Deus na sua vida. A igreja vai tomar essa forma, ela vai ser estabelecida como a igreja de Cristo. E aí, tudo isso nos traz algumas ideias a respeito das grandes dificuldades mesmo, de verdade. Lá em Atos ele fala a respeito da forma como a igreja agia. Como é que a igreja agia. Ela produzia. Eu sempre coloco a ideia da videira porque a produção dos frutos da videira é a conclusão de tudo aquilo que Deus queria que acontecesse. Quando lá em Isaías 5 ele fala que ele preparou a terra, ele sachou a terra, ele fez um lagar, onde ele ia esmagar as uvas para fazer o vinho, ele fez todos os preparativos, cercou e deu ordens às nuvens para que chovesse nela. Ele estava esperando que o seu povo desse resultados satisfatórios. E a igreja não é diferente. Historicamente, ela já deixou coisas importantes para a vida da igreja. Historicamente, nós temos pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. E aí, nós vemos que, saindo dessa ideia inicial de uma confissão que a igreja tem, nós vamos para o segundo ponto, que é um conjunto ramificado na verdade. Essa mesma videira que somos nós, os ramos, ela tem que continuar como uma igreja que surge por conta da verdade. Essa igreja que ramifica, que dá bons ramos, que dá bons frutos, é essa igreja comparada à videira verdadeira, que é Jesus. Nós que estamos trabalhando de forma conjunta, porque a parreira, ela não vai produzir um raminho sozinho, mas ela tem um intrincado de ramos que forma toda aquela armação que você vê naquele slide anterior, mostrando que os frutos, eles vão surgir de uma ramificação. E a igreja, ela precisa também, dessa maneira, estar ramificada. Tanto ela serve para proteger os frutos novos na igreja, também para dar frutos em outros locais. Como a ideia da parreira que sobe ao terceiro andar de um prédio e lá dá o fruto. É surpreendente isso. Só não pode faltar água. Que Deus lá em Isaías, quando fala, quando o resultado foi uvas bravas, ele tira a proteção da parreira, da videira, e depois ele pega e dá ordens às nuvens para que não caia chuvas sobre ela. Quando ele não manda mais a chuva, então certamente não vai ter frutos. Lá no terceiro andar ela vai dar o fruto, só que ela precisa ser aguada lá na calçada, daquela parreira que foi plantada lá na calçada. E nós, como igreja, ela precisa voltar aos ensinamentos daqueles homens que trabalharam no passado, homens e mulheres que trabalharam, para que a gente alcance a produção daquilo que Deus quer para a sua igreja. A igreja, ela se fundamenta nisso. E aí eu coloquei aí o texto lá de Atos 8, que realmente o eunuco
pergunta, como é que eu vou entender se você não falar para mim? E a igreja hoje, ela também vai fazer a mesma pergunta. O trabalho estabelecido precisa de instruções, interpretação da verdade, pregação da palavra, os privilégios que a igreja traz consigo, vai ramificando a igreja, vai dando força para a igreja, vai criando poder para essa igreja, para suportar as lutas que ela vai enfrentar. Volto a falar das perseguições que sofreram os missionários, e a partir disso daí, dos dias, que eles enfrentaram, na pregação do Evangelho no Brasil, todos aqueles que lutaram, está aí os nomes, inclusive os holandeses também, lá no Nordeste, toda a aplicação desse trabalho na vida da igreja, para fortalecer, para dar ênfase na vida da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem o grande privilégio de ser aquela que busca nas Escrituras os ensinos. Ela faz da sua vida uma vida de lutas e também de privilégios que conquista no correr dos tempos. Manda mais um. O que eles estabeleceram lá no princípio? Os huguenotes lá em 1557, depois com a vinda de Simonton, a implantação da Igreja do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, George Nash Morton, e Edward Lane, na plantação da Igreja de Campinas, em 1870. Nós vemos também o John Smith, fundador da Igreja do Recife, em 1878, e também em 1870 a fundação da escola americana por George e Mary Chamberlain. Nós temos uma história muito bonita. E eu chego aqui não é para vocês se surpreenderem, não, eu podia falar de muitas igrejas. Eu coloquei a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Vocês talvez se surpreendessem com isso, mas é porque exatamente ali em Suzano, o missionário William Cooper e Sarah Chambers Cooper estabeleceram um trabalho a partir de 1909. Chegaram lá em Suzano, trabalhando. E por que eu estou falando deste momento em Suzano? Porque Suzano tem algo interessante, porque a igreja é unida, e vai falar exatamente dessa união das igrejas. Quando ele estabeleceu esse trabalho, esse homem foi tudo de novo na cidade. Ele trouxe o primeiro carro, ele era o único que tinha carteira de motorista. Ele começou a trabalhar no Lar das Flores, que ele criou, que era um local onde ele fazia ajuda para pessoas carentes, e ali estabeleceu um trabalho. E isso foi correndo no tempo, até chegar no momento em que ele precisava entregar para alguém. Ele cresceu no trabalho dele, só que ele já estava um tanto cansado, e ele vai passar esse trabalho para um grupo de presbiterianos da Igreja Presbiteriana de Guaianazes, que vai se unir e formar o trabalho da primeira Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Porque, em concomitante, em certa época, acontecia uma reunião dos presbiterianos de Guaianazes, lá no SESC, em Suzano, e o trabalho do missionário já acontecia há muito tempo. Então, quando ele se viu no momento de entregar aquele trabalho, entregou para esse grupo, onde formaram ali aquele trabalho. Tudo acontecia em separado, e ao mesmo tempo que vai se unir para formar um único trabalho. São forças que acontecem. As igrejas surgem nas casas, e ali aconteceu da mesma forma, porque na casa acontecia o trabalho da Igreja Presbiteriana de Guaianazes, enquanto que acontecia aquele outro trabalho lá no Lar das Flores. A história vai contando essas coisas, e nós vamos ficando felizes com isso. Porque como é que surgiu a igreja que o Senhor ramificou dessa maneira? Como foi que surgiu? Exatamente com os ensinamentos que nós trazemos conosco, que nós herdamos da igreja antiga, que chegou com os missionários, se estabeleceu e acabou formando tudo isso. Aí eu venho para um próximo slide, falando a respeito da multiplicação das igrejas. Existe hoje
no mundo todo, uma preocupação muito grande com a multiplicação das igrejas. Porque a igreja não é tão somente surgir, se estabelecer no local e ali ficar. Ela precisa se multiplicar. O reverendo Harry Heider, palestrando em Vitória para um grande grupo de pastores, ele dizia que a igreja que ele pegou lá nos Estados Unidos para começar a trabalhar estava com 20 e poucos membros, perto de 27 membros, quando ele pegou. Diz que hoje eles têm 4.000 membros na igreja. Mas ele considera isso algo muito difícil, porque eles têm 120 presbíteros na igreja. 120 presbíteros para dirigir uma igreja. Hoje o reverendo Harry Heider está com mais de 80 anos, ele não pode mais assumir nada de muito compromisso, ele prega uma vez por mês, não vai mais a velórios, ele tem feito um trabalho menor, mas com essa fraqueza dele, ele durante 2 horas falou num dos dias que ele palestrou em Vitória. 2 horas direto, ninguém aguentava mais ouvir de tanto que ele falava. Esse era o sangue que a igreja tinha que ter, de uma energia vigorosa, de alguém que prega e não se cansa e vai longe no trabalho. É interessante isso. Isso vai multiplicar a igreja, porque a ideia de formar um trabalho não é de formar e se estabelecer e ficar, mas é de formar o trabalho e dali se multiplicar como ramos da videira que vão encher a terra desses frutos. Interessante isso. O sonho dos reformadores em terras brasileiras estabeleceu o que nós somos hoje. Nós somos milhares e milhares de igrejas pelo Brasil. Há cidades em que você vai lá em Patrocínio, lá está a nossa herança, né? Roberto Brasileiro está por lá. Em cada esquina você vê uma igreja presbiteriana, tem muitas igrejas presbiterianas lá. Você vai em outros locais também, temos muitas igrejas. Agora, tem locais no Brasil que não tem igreja presbiteriana. Está faltando um pouquinho dos ramos dessa videira, de estabelecer novos trabalhos. Todas essas lutas estabelecidas no passado, era para que hoje nós usufruíssemos disso. Eu tenho um outro slide das parreiras. Essa organização das parreiras, você vê que está indo longe ali, essa carreira de plantas, é exatamente a ideia do que seria a igreja. A igreja que foi estabelecida de pequenos ramos, hoje ela estaria formada e tomando todos os espaços, como se estivesse fechando todos os espaços com seus ramos. Essa é a igreja que vai se estabelecer na terra, uma igreja que vai produzir, que vai caminhar, que ela não vai ficar parada, ela vai buscar. Próximo. Jesus diz que juntos daremos muitos frutos, mas nós temos que permanecer na videira. A igreja precisa crescer ramificada, em conjunto, porque a igreja, ela fala de uma comunhão, a comum união em torno da verdade que nós cremos. Então ela precisa andar desta maneira. Primeiro, as memórias, que eu trouxe a igreja de Suzano, mas você pode trazer qualquer igreja que você lembre. Você pode trazer a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Brotas, pode trazer todas as igrejas formadas, mas é interessante você pensar em uma igreja, pelo menos. E essa igreja que surge lá em Suzano, voltando um pouquinho, é a igreja que surgiu em Jardim Verônia, é a igreja que surgiu em São Miguel, é a igreja que surgiu em Hermínio Matarazzo. São igrejas que surgiram de trabalhos que alguém fez e foi ajudando e dando muito mais informações para os que viriam. Nós não formamos a igreja presbiteriana da noite para o dia. Muito trabalho aconteceu aqui, trabalhos de dedicação. Esse missionário, Carl William Cooper, não sei se todos conhecem ele, mas ele foi alguém que trabalhou muito. Ele adotou uma filha, ele pôs o nome que era relacionado com flores, e hoje o Lar das Flores, lá em Suzano, foi entregue para aquele Exército da Salvação, e eles mantêm o trabalho até hoje. Um trabalho que começou em 1909. Nenhum trabalho da igreja vai começar da noite para o dia sem nenhuma informação. A gente já começa com alguma coisa. Todo missionário que chega a um local estranho, ele vai procurar brasileiros, quando sai do Brasil.
Ele vai procurar brasileiros, porque ele não tem outra saída. Simonton procurava americanos para falar, porque ele não tinha para quem falar. Como é que ele ia falar português que ele não conhecia? Por sorte, tinha lá alguns fazendeiros que precisavam ensinar a língua inglesa para os filhos, então trocavam. Bendita época das trocas. Hoje, se a gente falar na escola aí de inglês que nós queremos trocar alguma coisa que nós temos pelo ensino, nós não vamos conseguir isso. Mas a igreja, ela vai sobreviver dos ensinos que herdou. O gostoso na igreja é saber que ela traz coisas importantes. Tá aí. Lá na igreja de Suzano, eu encontrei gente importante. O Stélio Rega, são filhos do Lourenço Rega, são gente conhecida na história da igreja, e nós olhamos para ele e falamos assim, por que é que lá? Porque foi lá, mas nós vamos encontrar lá em Patrocínio o Roberto Brasileiro, vamos encontrar o Marco Sérgio, vamos encontrar gente que está dirigindo trabalhos da igreja. Então, a ideia nossa nessa noite é entender que nós precisamos formar uma igreja, de verdade, uma igreja que tenha na sua raiz aquelas lutas do passado, para que ela não fique esperando as coisas acontecer. Nós não esperamos acontecer, nós estamos fazendo acontecer. A igreja está vivendo. A nossa conclusão, no próximo, ela nasceu no coração de Deus, eu considero. A nossa igreja tem esse privilégio de ser tratada por Deus. Nasceu no coração de Deus. A função principal da igreja é evangelizar. Nós não temos uma função de vir à igreja, nós temos a função de, enquanto caminhamos para a igreja, evangelizarmos. Eu não sei quem você vai evangelizar, mas começa na padaria, pode ir para um mercado, nos caixas é muito bom de pregar em um tempo rapidinho, você exercita para falar, porque os ramos, eles não têm como não produzir. Aquilo que eu falei no princípio, se você não podar os ramos, ele não vai dar fruto. Se der fruto, vai dar fruto azedo. Então, nós que somos ramos, precisamos produzir. E como é que nós produzimos? Crescendo, se desenvolvendo. Se Deus está cuidando do seu coração, se Deus está tratando o seu coração de verdade, fazendo com que você abra a sua boca e fale daquilo que você conhece, daquilo que você professa como verdade, então você está sendo um ramo que produz. Talvez seja muito simples falar isso. Ou talvez você ache estranho eu estar falando isso. Mas se nós olharmos para os textos onde Deus fala da videira, Ele está falando da videira como uma verdadeira igreja. Ela cresce, ela se desenvolve, ela se multiplica. Alguém diz assim, como é que eu planto uma videira? É simples. É só você pegar um raminho da videira e plantar. Agora, se você plantar um caroço da uva, não vai dar. Porque a terra se corrompeu e precisou da ajuda de Deus. Não tem como nós enxertarmos, produzirmos se não for enxertado. Nós somos enxertados. O Senhor Jesus alcançou cada um de nós e colocou a semente boa dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que essa noite Deus nos abençoou, falando a respeito historicamente da sua igreja, de uma forma pincelada, porque se nós fôssemos tratar de forma mais aprofundada, nós iríamos muito longe. Mas eu creio que Deus nos ajudou e vai nos ajudar muito mais, quando, como igreja, nós pensarmos que tudo aquilo que foi feito lá no passado não pode ser esquecido. A nossa igreja precisa continuar produzindo. Nós temos hoje o privilégio também, isso quem falou foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse que um dos grandes privilégios da igreja reformada, se referindo a nós, está sendo recepcionar pessoas que estão perdidas, angustiadas, que não entenderam ainda a mensagem da salvação. Nós temos recebido pessoas que estão desesperadas. Se Deus mandou vir a Ele, vai vir, e é através de nós. Cuide para que cada um que você recepcionar seja recebido com uma boa orientação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?